Estou à disposição para quem quiser pensar nisso juntos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lígia Pereira. E passo a palavra agora ao doutor Gustavo Balduino, para a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Senhor deputado Félix, presidente, senhoras e senhores deputados, queria primeiramente agradecer o convite Andifes de participar desse importante debate e, mais do que isso, registrar a importância desse debate, porque nós estamos tratando de uma causa, e causas precisam ser alimentadas, precisam ser cuidadas, precisam ser debatidas para que elas possam sobreviver, aprimorar e adiante. Digo uma causa por quê? Porque nessa bancada, nessa comissão, muitos de nós já participamos de vários debates dessa mesma natureza. Felizmente, esse debate está sendo retomado agora, por quê? Porque sem ele ser impulsionado nas novas legislaturas, talvez ele se perca, inclusive o acúmulo que nós temos sobre esse assunto. Eu vou por uma linha um pouco diferente, espero ajudar com esse debate também, no sentido de entender que é uma causa e que causas precisam ser vencidas por mudanças de cultura. E algumas ações efetivas que podemos fazer no âmbito dessa comissão, certamente no âmbito do parlamento, mas tem que ser uma mudança no âmbito da sociedade, do governo em especial. A Andifes, como já foi apresentado, representa os reitores das universidades federais. Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que o debate vai ser mais importante. Nossa, está para frente. Está indo, está indo agora, está indo. Primeiro, tem uma premissa que a gente precisa entender do que nós estamos falando. Essa é a compreensão que, nos últimos dias, tem tido um debate muito grande, mas quem faz pesquisa no Brasil é o poder público. Se não entendemos isso, toda a legislação que nós estamos debatendo perde um pouco do sentido. Qualquer que seja a instância, quem faz pesquisa, seja universidades, institutos do MCTI. Então, essa é a premissa. Raramente se faz pesquisa no setor privado. E aí, um primeiro comentário. Nada do que eu vou dizer, ou quase nada, impede que o setor privado faça pesquisa se ele quiser. Ele pode montar um laboratório, contratar um pesquisador, fazer lá dentro. Então, esse impedimento, essa burocracia que se refere a essa comissão, no dia de hoje, alcança de forma direta e quase que exclusiva o setor privado, o setor público. Se o setor privado quiser fazer pesquisa, ele tem todos os meios para fazê-lo. Ele não tem 866. E aí eu vou começar fazendo um pequeno histórico. Vou falar coisas que todos aqui sabem, e a maioria das senhoras e dos senhores participou do debate disso aqui. Fiz um recorte temporal em 93, podia ter ido no decreto 200. A norma geral para poder comprar no setor privado é 866, desde 1993. O que nós fizemos de lá para cá foi tentar arrumar exceções para a pesquisa dentro desta norma. E conseguimos várias. Lei das Fundações veio em 94, a primeira lei das fundações, que já foi um avanço no sentido de fazer a pesquisa. Porque, não é de agora, de muito tempo, os órgãos de controle, os limites legais eram impeditivos, de fato, para poder fazer a pesquisa. Veio a Lei das Fundações. Em 2004, nesta casa, foi aprovada a Lei de Inovação. Vários debates, eu participei de alguns, naquele momento, aprovar a Lei de Inovação vai ser a redenção do país. Quem estava aqui na época dizia isso. Muita mobilização em plenários, cientistas, reitores, professores, parlamentares mais vocacionados na área de ciência e tecnologia, se aprovou a Lei de Inovação. Agora, pensando, está tudo resolvido agora. O que faltava na norma legal, agora está resolvido na Lei de Inovação. Em 2005, veio a Lei do Bem, que a Lei da Inovação não se mostrou assim tão salvadora da pátria como parecia. Aí veio a Lei do Bem. Esta, sim, vai salvar tudo. Esta agora vai salvar tudo. Mobiliza, bota prioridade, reúne presidente da Câmara, presidente do Senado, governo age, aprovamos a Lei do Bem. Tudo resolvido agora, então. Vamos agora fazer pesquisa como deve ser feita. Aí, em 2012, a CGU e o MEC fizeram uma cartilha para poder explicar como é que se devia aplicar a lei do bem, a lei de inovação, a lei das fundações, a lei de licitações, o plano de carreira, o que o professor da Universidade Federal pode fazer no seu plano de carreira. Se discutiu durante um ano. Vou mostrar mais a seguir esse detalhe. Em 2013, e esse é um exemplo muito positivo que eu queria registrar, foi criada a Embrapi. A Embrapi é uma OS que tem contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o MEC. Funciona muito, muito bem. Qual a base do modelo? Um terço do recurso da Embrapi
um terço da empresa que quer contratar o projeto e um terço da ICT que faz o projeto. A ICT entra com recurso como? Pessoal, equipamentos, laboratórios, tempo. Por que a Embrapi não faz mais pesquisa? Porque não tem orçamento. Aquele um terço dela que ela dá a fundo perdido, que inovação não se faz sem recurso a fundo perdido. Esse é o ponto que eu queria registrar. Não há como falar em inovação. A burocracia atrapalha, mas sem recurso para poder fazer inovação não ocorrerá. Mas nós temos um modelo no Brasil exitoso e de sucesso. Só não faz mais porque não tem recurso. Em 2013 veio a nova carreira docente. Por quê? Porque os órgãos de controle entendiam, o professor de dedicação exclusiva não pode trabalhar naquele projeto. O professor de dedicação exclusiva não pode fazer aquele curso de pós-graduação profissionalizante. O professor não pode receber do projeto. Aí mudou-se o plano de carreira, falou, agora está tudo redondinho. Lei de inovação, cartilha da CGU, lei do bem, nova carreira, modelo da Embrapi, resultado, estamos aqui. Em 2014, veio o novo decreto das fundações. Aí, qual o problema que nós tínhamos? Não, mas isso é inconstitucional, porque não permite fazer, não fala de inovação. Aí mobilizamos o Congresso inteiro para aprovar uma PEC. Uma PEC. É um pouco mais complexo do ponto de vista de quórum do que uma lei. Aprovamos a PEC, todo mundo comemorou aquele consenso. Inscrevemos na Constituição o termo inovação, que não tinha. Foi um sucesso. Agora, bom, se a Constituição autoriza, se a lei autoriza, se o decreto das fundações autoriza, se a CGU e o MEC têm entendimento, agora está resolvido. Só faltava botar na Constituição. Estamos aqui. Aí depois, está na Constituição, mas falta esclarecer aquilo que não foi esclarecido nas leis anteriores. Vamos fazer o marco legal. Quase 2 anos discutindo, no Brasil inteiro, todos os parlamentares, fundações, cientistas, no Brasil inteiro, vários debates, conseguimos, enfim, um consenso nesse Congresso e aprovamos o marco legal. Aí, então, era para comemorar, aí não tinha mais o que fazer, né? Nós já tínhamos um marco legal, nós já tínhamos lei de inovação, lei do bem, fundações, cartilha da CGU. O que estava faltando? Não é possível, só falta a vontade do cientista. Fomos lá de novo, não tem jeito. Aí foi fazer o decreto de regulamentação do marco legal. Agora falta regulamentar o marco legal, né? Então vou fazer o decreto de regulamentação. Discutimos isso intensamente com os órgãos de governo, com os cientistas do Brasil inteiro, nesta casa, inúmeras vezes, conseguimos gerar, ou na expressão obstétrica, parir o decreto, e agora está resolvido. Está na Constituição, tem um marco legal, tem um decreto que regulamenta, leia aqui TCU, CGU, AGU, procuradores, leiam todos nós. É só fazer pesquisa agora. Pesquisador, volte para o laboratório agora e vai fazer o que mais importante do Brasil que você precisa fazer, pesquisa. Aí ele chega lá, não conseguiu ainda. No mesmo, eu citei alguns temas, algumas leis, que são talvez a estrutura desse processo, mas neste período, em paralelo a essas leis, houve uma profusão de portarias dos ministérios. Cito como exemplo, que eu quero dizer, agora de março saiu a portaria 240 do Ministério da Justiça. Um mês atrás, um pouco mais de um mês, que regulamenta os produtos que a Polícia Federal tem que fiscalizar. Não só incluiu produtos, como diminuiu a quantidade. Não perguntou ninguém da ciência e tecnologia como devia ser isso. Então, o reagente, se precisar de autorização da Polícia Federal, que a senhora ia fazer o planejamento para comprar 3 caixas, agora só está autorizado a comprar uma. Mas ninguém lhe perguntou, estou dando um exemplo hipotético aqui, mas ninguém lhe perguntou o que precisava, que achava que aquele problema era para poder combater o tráfico de drogas. Então, há um mês atrás, criou uma portaria que tudo isso aí que eu estou falando. Então, a capacidade de fazer pesquisa no Brasil é enorme. Dá orgulho a gente, mas a capacidade de fazer burocracia é muito maior. Nós devíamos ter exportação de burocracia. Que a gente ia ganhar, as divisas externas seria um sucesso. Muito bem. Mas 2016, eu queria registrar, foi um ano especial para todos nós. Começamos em janeiro com a promulgação do marco legal. Depois de todo aquele período. Todo mundo estava animado. Começou o ano, vai ser uma beleza esse ano. Em maio, veio uma surpresa, também debatida nesta bancada aqui, a fusão da ciência e tecnologia com a comunicação. Então, a ciência e tecnologia, em vez de ter destaque, ela foi diluída. É só um problema de fusão, não vai atrapalhar em nada. Há que saber. Mas o fato é que a ciência e tecnologia não tinha status suficiente para ter um ministério só para ela. E aí veio, em dezembro, a cereja do bolo, para que talvez seja como a emenda constitucional 95. Então, nós temos um conjunto de obstáculos jurídicos, obstáculos legais,
E temos uma limitação orçamentária que é tão ou mais real no momento do que propriamente os obstáculos jurídicos. Esses, ao longo da vida de algumas pessoas, tentado ser superado com medidas aqui, uma atrás da outra. Pode, por favor, clicar, botar nesse link aí, no link, fazer o link funcionar. Volta, por favor. Vai ter que passar o... Eu quero aproveitar aqui para ver que não é uma coisa... O esforço dos órgãos de controle existe também. Só não são tão exitosos quanto nós gostaríamos, que eles gostariam mais do que nós. Isso aí é uma matéria... Vamos ver se entra. É a matéria da CGU, onde o secretário executivo, na época, o secretário de controle, comemoravam a interlocução que tiveram com o MEC durante o ano para poder fazer uma cartilha, aquela que eu me referi, de forma que ela pudesse... se abrir o navegador e colar lá, acho que vai dar certo. Nós já estamos no campo da tecnologia, isso aqui não é burocracia. Pois bem, veja aí, nova lei das fundações de apoio à articulação da CGU com o MCTI do MEC promove mudanças. O órgão de controle estudou durante muito tempo, preparou uma cartilha antes e agora sim está resolvido. Quem falou isso foi o órgão de controle, não foram os pesquisadores nem as universidades. Está na página da CGU. Muitos aqui vão se lembrar desse momento. Por favor, volte para a apresentação para eu concluir. Volte para a apresentação. Muito bem. Qual a conclusão? Faltam leis? Se faltar, vamos fazer. Eu tenho certeza que a disposição é essa. Qual lei que falta para fazer o quê? Que não foi já pensado e já foi aprovado por esta casa. Vamos descobrir. Quem aplica a lei? Está aí o enigma que a gente precisa confirmar a resposta. Quem aplica a lei são os órgãos de controle. Não é o judiciário, nem tampouco o executor. Os órgãos de controle, eles interpretam a lei segundo o entendimento deles, a ponto de, na minha opinião, quase que fazeram outra lei, auxiliar o legislativo também. Porque todos os obstáculos apresentados, nós analisamos detalhadamente na hora de estar fazendo a lei do marco legal. Esse ponto aqui que o professor não pode trabalhar, como é que a gente resolve aqui? Botou o artigo tal, 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 tal. Quando saiu aquilo, quem foi interpretar falou, não, resolveu não. Então, o problema é quem aplica a lei, não é falta de lei. Os órgãos de controle, não só a CGU, TCU, MPU, AGU, nossas procuradorias nas universidades federais também, interpretam a lei a seu bel prazer, muitas vezes, negando o óbvio, e de forma contraditória, muitas vezes. O agente público do Rio Grande do Sul interpreta a lei diferente do agente público do Paraná e do Amazonas. A mesma lei, mesma norma, para o mesmo objetivo. Isto aí, eu confesso a vocês que ainda não conseguimos descobrir como superar. Não é no campo da tecnologia, no campo do debate político, no campo da feitura de leis, é o campo da cultura que eu estava dizendo. Então, os órgãos de controle não compreendem a natureza da atividade de pesquisa, ciência e inovação. Ao não compreender, como disse o Pellegrino, eles vão aplicar a lei com a mesma regra que aplica um outro órgão qualquer. Porque a lei, muitas vezes, é a mesma, a 866, por exemplo. A burocracia é um problema? Sim, é um problema. Mas hoje e sempre, mais do que nunca, o problema é a falta de recursos. A quantidade de redução das bolsas da CAPES, ocorrida 2 semanas atrás, vai implicar diretamente na pesquisa do Brasil em breve. Eu comecei dizendo que quem faz pesquisa, ciência e inovação é o setor público. Os cursos 3 da CAPES foram usados como referência para poder cortar bolsas. Raros cursos começam diferente de 3. O curso, quando chega a 6 e 7, tem todo um processo de evolução e de consolidação. Se nós reduzirmos o Brasil a cursos 6 e 7, a região norte e nordeste diminuirá 80% dos seus programas. E isso não é burocracia, isso é cultura de decisão política e econômica.
Pois bem, isso eu queria dizer, que não faltam leis, a aplicação da lei tem que ser vencida por uma nova cultura, porque senão nós vamos ficar produzindo leis uma atrás da outra e não vamos conseguir vencer a vontade de controle dos órgãos que ainda não têm uma cultura do que seja ciência, tecnologia e inovação na prática feita pelo setor público. Se o setor privado fizesse, não teria esse problema que eu falei, porque as leis são praticamente todas elas voltadas para o setor público. Muito obrigado, era isso. Muito obrigado, doutor Gustavo.